Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Tudo me encantou no Leandro desde a primeira vez que a gente se viu. O sorriso, os olhos castanhos esverdeados, a barba ralinha por fazer, o modo de falar e principalmente as coisas que ele falava. Só que apesar de tudo me encantar nele, tinha uma coisa que era especial. Não era a sua beleza física. Ele era bonito, mas não era exatamente isso. Era o seu jeito. Coisa que, é claro, eu só fui perceber com a convivência, quando passei a conhecê-lo melhor. Hoje, apesar de ter apenas 19 anos, 3 a menos do que eu, ele tem assim um jeito de homem maduro, responsável, com a cabeça no lugar. Isso, claro, sem esquecer o lado sentimental. É como eu já disse lá no começo dessa minha carta, eu me encantei por ele desde o primeiro instante. Aliás, qual é a mulher que não quer ter a seu lado? Um homem que, além de bonito, além de charmoso, é também inteligente, companheiro e te passa segurança. Principalmente nos dias de hoje, em que a maioria dos homens, além de pensar com a cabeça de adolescente, geralmente não quer nada com nada. E eu estou falando de homens adultos, homens com 30, 40, 50 anos. Olha, não estou querendo exagerar. Não estou supervalorizando o meu namorado, mas sabe aquele tipo de homem à moda antiga? Aquele homem que abre a porta do carro para a mulher, que liga de manhãzinha para saber se ela dormiu bem, que sabe exatamente o que falar e sempre na hora certa. Repito, é o homem que toda mulher sonha para si. E que hoje em dia está tão em falta. Eu vejo as minhas amigas reclamando, aliás, nem preciso ouvir as minhas amigas, eu mesma já reclamei tanto, já me queixei tanto, meu Deus, os homens, eles não têm... Pois hoje não reclamo mais. Faz tempo que eu não reclamo dos homens, porque pelo menos o meu namorado é diferente de todos os homens que eu já conheci. E repito, diferente para melhor. Na verdade, eu notei que ele era diferente dos outros já no primeiro contato. Ele se comportou de um modo assim tão gentil, tão cavalheiro, que na época, para os meus padrões, me pareceu até exagerado. A verdade é que eu não estava acostumada com aquela gentileza toda. E o fato é que aquilo que a princípio me pareceu exagero foi o que acabou me cativando. É aquela coisa. Você, quando não está acostumada a ser bem tratada, a ser tratada com educação, a ouvir palavras gentis, você, quando se encontra, se depara com uma pessoa assim, você a princípio estranha, porque é tão diferente e tão raro. Mas é como se diz, com coisa boa, a gente se acostuma logo. E eu fui me acostumando. Foi no baile do casamento da minha cunhada que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. Essa irmã dele, que estava casando, era amiga de uma tia minha, que para minha sorte, me levou junto com ela a esse casamento, já que não tinha companhia. Olha, eu acho que nunca dancei tanto em toda a minha vida. Dançamos e conversamos, eu e ele, praticamente durante todo o baile. E uma coisa que começou com uma simples paquera, foi, à medida que o tempo ia passando, se transformando numa coisa maior. E foi nos dando a sensação de que já nos conhecíamos há muito tempo. Essa imagem que às vezes a gente faz, da impressão que dá quando a gente conhece uma pessoa especial de que a gente já conhece aquela pessoa há muito tempo, é a imagem correta, certa, exata.
para expressar o que aconteceu entre mim e ele. Naquele dia, por exemplo, como eu já disse, ele se comportou do modo mais respeitoso e gentil possível. Eu olhava para os gestos, para as palavras dele e ficava pensando, meu Deus do céu, mas será que isso está acontecendo mesmo? Tantas e tantas vezes eu pedi para Deus um homem gentil, carinhoso, educado, cavalheiro. E agora estava eu ali diante dele. Eu até estranhei porque, repito, não estava acostumado. E estranhei também ele não ter tentado em nenhum momento passar dos limites. Tentar me beijar, por exemplo, como seria comum numa situação daquelas, em se tratando de homem. A consequência disso foi que, a uma certa altura, percebendo que ele não ia tomar a iniciativa, pelo menos aquele dia, eu resolvi beijá-lo por minha conta. Foi assim um beijo roubado, de levinho, no finalzinho do baile, no momento da despedida. Percebi que ele ficou assim um pouco sem jeito, tímido, até vermelho ele ficou. E olha, essa timidez dele, esse jeitinho dele me fez amá-lo ainda mais. E falo amá-lo porque já naquele dia eu tenho certeza, hoje posso dizer com segurança, eu já estava apaixonado. Dali para diante, trocamos telefone e já no dia seguinte ele me telefonou. Marcamos então um encontro para o final de semana e acabamos engatando um namoro sério. Aliás, ele mesmo fez questão disso. E a partir daquele dia, foi só alegria, foi só felicidade na minha vida. Sabe, às vezes eu tinha a impressão de que estava sonhando. Me pegava assim pensando nele e perguntava para mim mesma, mas será que isso está acontecendo mesmo? Porque o Leandro era perfeito em tudo. Eu nunca pensei que pudesse me sentir tão feliz ao lado de um homem. Olha, pela primeira vez na minha vida, eu sentia que estava ao lado de alguém em quem podia confiar. Ele me passava tanta confiança. Ele me passava assim tanta segurança. E repito, um jovem de apenas 19 anos. Ao lado dele, eu sentia uma segurança que nunca havia sentido ao lado de namorados mais velhos. Meu Deus, como não confiar em alguém que me tratava com todo aquele carinho, com todo aquele respeito? Ele me respeitava tanto que chegava até a me censurar quando eu fazia algum tipo de brincadeira assim um pouco mais pesada. Aliás, me respeitava, para dizer bem a verdade, até demais para o meu gosto. Sim, porque tinha momentos em que eu sentia vontade de ir um pouquinho mais além, de me entregar por completo. Mas nesses momentos, ele me freava. Geralmente, a mulher é que faz isso, que contém o homem. No nosso caso, no entanto, foi o contrário. Tinha horas em que eu sentia aquela vontade de... Aí ele me segurava. Mas tudo bem, mesmo assim a gente foi levando. Na verdade, eu gostava daquele jeito dele. Aliás, eu adorava. E o fato é que a cada dia que passava, eu me sentia mais feliz e mais apaixonado. Até que chegou a semana passada. Estávamos completando 8 meses de namoro. Tínhamos ido ao cinema e depois dado uma passadinha numa pizzaria. Meu namorado tinha acabado de encostar o carro na frente do portão da minha casa. Como já era um pouco tarde, ele preferiu não entrar. Então a gente ficou ali, conversando um pouco dentro do carro mesmo. Foi quando começamos a nos beijar, a nos abraçar. E a verdade é que aquele abraço, aqueles beijos, foi me dando assim uma coisa. Foi me passando assim uma vontade, eu fui ficando
Para falar o português bem claro, eu fui ficando excitada. O clima foi ficando quente, até que eu não aguentei mais e falei: ai, Leandro, o que você acha da gente ir para um outro lugar? Eu queria tanto ficar sozinha com você. Outro lugar, meu bem, mas onde? Ah, sei lá, um motel. Olha, quando eu falei aquilo, ele se transformou. Eu notei que ele mudou. Mas mudou assim de uma forma que chegou até a me assustar. Olhei para ele e, meio indecisa, perguntei: nossa, amorzinho, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele então começou a balançar a cabeça, contrariado. Gabriela, por acaso você não sabe que eu quero me casar com você? Claro, amor. Eu também quero me casar com você, mas não estou entendendo. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que essa coisa de transar antes de a gente se casar, essa coisa que você está sugerindo aí para mim, isso é coisa muito séria. Puxa vida, Gabriela, eu quero casar com você, mas eu quero que seja tudo certinho. Você virgem, eu virgem. Aliás, para falar bem a verdade, você me desculpe, mas eu tô até meio chocado. Jamais esperava que você fosse me fazer uma proposta dessas. Olha, juro que também por aquela eu não esperava. Assim como ele disse ter ficado surpreso, eu também fiquei. E acredito que tenha ficado mais surpreso do que ele. Olha, foi a maior surpresa da minha vida. A ponto de eu achar até no comecinho que ele estava brincando comigo. Só que não estava. Olha, tudo bem que ele era um cara certinho. Tudo bem que ele era um cara responsável. Só que, meu Deus do céu, 8 meses de namoro. E de repente eu ouço aquilo: casar virgem. Aquilo me pareceu uma coisa meio que do século retrasado. Hoje em dia, cá entre nós, isso já não existe mais. Ainda incrédula, perguntei: nossa, amor, você está falando sério? Claro que tô, Gabriel. Vou brincar com uma coisa dessa agora? Eu quero me casar virgem. E também quero que a minha esposa se guarde para mim até o momento certo. É uma coisa de respeito, entende? Olha, quando ele falou aquilo, eu senti um arrepio no corpo. Senti um arrepio no corpo porque ele tinha dito com todas as letras que queria se casar virgem e, mais do que isso, queria que a sua esposa também casasse virgem. Só que eu não era mais virgem. E nem podia ser. Meu Deus do céu, eu já estava com 22 anos. Já tinha tido no mínimo 4 ou 5 namorados e com todos eles já tinha mantido relações sexuais. Já não era virgem desde os meus 16 anos. Com todas as precauções que os tempos de hoje exigem, claro, mas agora de repente eu me deparo com aquilo que a princípio me pareceu até brincadeira e depois eu percebi, não era brincadeira não. O homem por quem eu estava apaixonada estava ali diante de mim me dizendo que queria casar virgem e que esperava que a sua esposa também se guardasse para ele até o momento certo. Só que agora não tinha mais jeito. Só se eu voltasse 6, quase 7 anos atrás. Olha, fiquei completamente perdida. É como eu já disse, eu não esperava. Foi a coisa mais espantosa. Foi a maior surpresa que já me aconteceu. O que dizer numa situação dessas? E o pior é que, conhecendo o Leandro do jeito que eu conhecia, eu sabia que ele estava falando sério. Não tinha nada de brincadeira.
Olha, não sei como num fio de voz consegui perguntar: Leandro, mas e se eu não fosse mais virgem, por exemplo, você seria capaz de terminar tudo comigo? Perguntei aquilo assim meio que em tom de brincadeira, fingindo descontração, até para tentar disfarçar o meu nervosismo. E no que fiz isso, ele me lançou um olhar que francamente já dizia tudo. Em vez de responder, ele devolveu a pergunta, com a cara assim meio desconfiada. Sim, mas você é, não é? Eu sei que eu devia ter dito a verdade. Eu sei. Ninguém mais do que ele merecia que eu fosse sincero. Só que, meu Deus do céu, eu não consegui, eu não tive forças. Porque quando eu pensei em abrir a boca e mesmo com dificuldade confessar a ele: olha, eu não sou mais virgem, eu já tive experiências com outros namorados, e quando eu pensei em abrir a boca para confessar, para dizer a verdade a ele, eu fiquei com medo. Porque eu tive a quase certeza de que se dissesse isso, ia perdê-lo para sempre. Até porque depois ele chegou a dizer que não sabia se conseguiria ficar com alguém que já havia se entregado a outra pessoa. Com toda certeza, se eu tivesse dito a verdade, confessado que já não era mais do jeitinho que ele queria, que ele esperava, ele teria acabado o namoro ali mesmo. Olha, não tenho dúvida disso. Foi por medo que fiz isso. Medo de perdê-lo. De perder o seu amor, seu respeito, sua admiração. Juro que foi contra a minha vontade, mas no final acabei mentindo, dizendo que ainda era virgem. Foi na semana retrasada. E o fato é que de lá para cá, não estou mais conseguindo ter um instante de paz. Toda vez que eu olho para ele, sabe, me bate um remorso, mas um remorso tão grande, um arrependimento tão doído por ter mentido, que chega a me doer o coração. Acho até que ele já percebeu o meu jeito. Sei que ele não merece que eu continue mentindo, principalmente sendo uma coisa assim que ele leva tão a sério, que ele acha tão importante. Se fosse outra pessoa, tudo bem, mas é que ele não merece. Toda vez que olho para ele, eu sinto uma vontade quase irresistível de abrir o jogo, de colocar as cartas na mesa, de falar: olha, eu sinto muito. Eu sei que você gostaria de casar com uma mulher que... Só que eu não posso te dar isso. Eu já não sou virgem, já aconteceu, eu já tive experiências e... Só que chega na hora e o medo fala mais alto, porque eu tenho certeza, se eu disser isso a isso, se eu confessar isso a ele, sei que vou perdê-lo para sempre, porque ele não vai aceitar. Olha, eu ando tão desesperada que já pedi conselho para minha mãe e até para uma amiga. O problema é que as duas pensam de modo diferente. A minha mãe, por exemplo, acha que eu devo falar a verdade. Doa a quem doer, e naturalmente é em mim que vai doer. Minha mãe acha que eu devo contar. Até porque mais cedo ou mais tarde ele vai ficar sabendo mesmo. E aí pode ser até pior. Ele pode achar que eu me entreguei a outra pessoa quando já estava com ele, já que tinha mentido. Já essa minha amiga diz o contrário. Ela fala que eu devo deixar as coisas exatamente do jeito que estão. E que com o tempo ele vai perceber que isso não tem nada a ver. Olha, sinceramente eu não sei o que fazer. Tenho muito medo de contar e ele acabar o namoro. Primeiro porque menti daquela primeira vez. E se tem coisa que eu sei que o Leandro não tolera, é mentira. E depois, porque menti em relação a uma coisa que não é uma coisa banal para ele. Que é uma coisa que para ele é muito importante. Casar virgem.
Meu Deus, quem diria que nos tempos de hoje ainda existissem homens que pensam assim? Se bem que, para falar bem a verdade, eu não acho que ele esteja tão errado, não. Tenho consciência de que o problema, na verdade, está em mim. Eu é que fui precipitado ao me entregar a outro homem. Por outro lado, como eu poderia imaginar que iria conhecê-lo e que o amor da minha vida, o homem por quem eu iria me apaixonar, teria esse modo de pensar? Como eu já disse no início dessa carta, o Leandro é o homem certo para mim, perfeito. E o fato de ele pensar diferente da maioria das outras pessoas, de considerar, por exemplo, a virgindade, tanto do homem quanto da mulher, uma coisa importante, é o que o torna ainda mais especial. Para dizer a verdade, eu amo e o admiro ainda mais por isso. Só que estou entre a cruz e a espada. Sei que preciso lhe contar a verdade. É um direito dele. Sei que devo ser sincero, mesmo correndo o risco de perdê-lo, só que ao mesmo tempo o medo de que isso aconteça é tão grande que eu acabo sempre adiando essa conversa. Quando estou diante dele, olho nos seus olhos, aí a necessidade vem e eu penso, eu tenho que contar, eu preciso contar, ele precisa saber, ele não merece que eu minta. Só que cadê coragem? Ah, meu Deus, me ilumine, me ajude, por favor. Me dê uma luz. Eu quero tanto ser honesta com a pessoa que eu amo, mas ao mesmo tempo, eu tenho tanto medo da sua reação. Eu tenho tanto medo de perdê-lo. Não quero mentir, mas também não sei se conseguiria viver sem o amor desse homem. Por isso te pergunto, meu Deus, conto a verdade ou me calo? Me responda, Senhor. Que faço da vida afinal?